Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje estamos aqui entrevistando o Thiago Cohen, dançarino, coreógrafo, uma das pessoas responsáveis aqui pelo Viva Dança em Salvador, o grande festival de dança com bastante renome, bem conhecido. E claro, obviamente, a gente vai falar sobre dança, sobre arte, sobre ele, sobre a trajetória da arte, da dança na nossa cidade. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Fique à Nossa. vontade, a casa é sua. Vamos falar sobre dança, sobre movimento. Eu quero saber, assim, primeiro, lhe dar as boas-vindas. Claro, a gente está fazendo essa primeira aproximação entre o ArtePod e o Viva Dança, o Artdó e o Viva Dança também. E eu quero lhe perguntar primeiro sobre você, depois a gente fala do Uhum, Viva Dança. perfeito. Como foi que você começou sua trajetória na dança? Por que dança? Massa. E o que é que lhe atraiu assim na dança? O que é que lhe move na dança? Olha, minha mãe conta que desde criança, na abertura da novela Tieta, eu já ficava me mexendo. Tieta, Tieta. E aí eu gosto dessa história porque ela já demarca um lugar ali de como o movimento, a dança já, né, passava por mim. Sempre tive muito desejo de dançar desde criança. Me imaginava, né? Eu assistia muitos filmes de dança. Billy Elliot foi um filme que eu assisti umas 50 mil vezes. Eu lembro que na locadora, na época locadora, né? Eu ia todo final de semana e sempre pegava o mesmo filme. Tinha muita vontade, assim, de ser como ele, de alguma forma. Mas a dança, de fato, chega na minha vida de maneira mais estruturada, assim, numa escola de dança nos meus 14 para 15 anos, quando eu fui bolsista de uma academia de dança que chama Araci Guerra, em Guarulhos, São Paulo. E dali então eu fui começar a estudar de fato. Fiz balé clássico, fiz dança contemporânea, jazz. Legal. Sempre fui um corpo não padrão, né? Então isso era uma questão também do meu trabalho e que eu teria que enfrentar durante a vida. Pensar uma relação de corpos que não são hegemônicos, magros, curvilíneos, né? Para dança. Uhum. Mas ao mesmo tempo, para mim me interessava muito perceber essas questões também, né? E abrir esses caminhos, né? De alguma forma. Dançar balé, não sendo um corpo magro, pensar a relação com elasticidade, com dinâmica, com leveza, criando outras fricções ali, né? Então, para mim sempre foi muito importante dançar e, e acho que foi um pouco isso, assim, eu começo o meu caminho na dança já enfrentando umas questões relacionadas a esses fenótipos ou essas estruturas mais Estabelecido. estabelecidas, né? Sendo um É, corpo também periférico, da periferia da Zona Norte de São Paulo, que é da onde eu venho, né? Do Jardim Fontales. Acho que são demarcadores importantes que contam um pouco a minha história, assim, né? Até chegar à Bahia, tem uma trajetória. eu sei que você também trabalhou com muita gente de fora, trabalhou com uma coreógrafa venezuelana, com o pessoal do Sim. Uruguai. Como foi essa trajetória sua de sair da periferia de São Paulo, vir para a Bahia, ter todo esse movimento com pessoas do mundo todo? Como foi isso aí? Assim que eu chego em Salvador, eu vim por conta da universidade, né, e da FUNSEB, eu tinha Legal. prestado para os dois em 2015. Eu terminei um curso técnico em São Paulo, né, de dança, na escola técnica, no Carandiru, o antigo presídio, que depois Que uma massa. parte dele virou uma escola técnica do Paulo Souza, a ITEC de Artes. Lá eu fiz a formação técnico em dança e depois vim direto para a UFBA. Então, para mim foi muito importante sair ali de São Paulo e já era uma universidade que tem um renome, que eu tinha um desejo desde muito tempo. Minha família vem da Bahia, então tinha uma relação também, de alguma forma, fazer o caminho inverso, né? Minha mãe saiu com 9 meses de Porto Seguro, foi morar em São Paulo e está até hoje, e eu, com 25 anos, vim para a Bahia e estou há 7 anos aqui. Chegando aqui, eu comecei a conhecer os artistas, né? A princípio, comecei a trabalhar com Nilo Seijas, que é venezuelana, né? Que está aqui em Salvador, acho que
vai fazer 11 ou 12 anos. E a gente começou um coletivo que chamava Deslimites Mediações Artísticas, e nele estava Nayara Rezende, Ana Brandão, Nefertiti Charlene, depois a gente teve outras parceiras como Brisa Morena, a gente teve Janaína Candeias, dentre outras mulheres, e a gente ocupou um casarão durante um tempo, junto com a Dani Amoroso, a gente fez um projeto que chamava Corpo em Casa, dentro do casarão, que antes era Barabadá, antes era Casa X, virou Barabadá, depois a gente ocupou o Cinema Sala de Arte do Pelourinho, a Sala 14. Legal. Aí pegou fogo, a gente estava no Uruguai, quando pegou fogo, num festival no Uruguai. Quando a gente volta, a gente fez uma parceria com o antigo Quixabeira, que hoje é a Casa Rosada Barris. Sim. E a gente ocupou esse casarão com várias atividades de dança, de arte, pensando em ações feministas, ações para corpos queers, não binários, ou corpos negros, periféricos. Os nossos processos de dança tinham muito a ver com relacionar dança contemporânea e espaço doméstico, né? As questões que envolvem esses universos domésticos, as violências, as magias, a culinária. Então, dança ela sempre esteve envolvida em muitos fazeres que não diretamente com uma apresentação. Com a apresentação, mas tudo que envolve junto, né? E aí depois aqui em Salvador consegui também fazer uma residência a partir do Viva Dança, em 2015, com a Azer Zabaleta, que é um coreógrafo da Espanha, na verdade do norte da Espanha, que é o País Basco, de Donosti, em São Sebastião. Com ele eu construí meu primeiro solo, que eu acho que é um primeiro nascimento do meu eu artista da dança, assim, que eu acho que foi um marcador, que é o Demolições, que esse ano completa 7 anos. Porque era uma crise que eu queria parar de dançar, e aí quando eu fui trabalhar com ele, ele me despertou de novo pra dança, assim. Por isso que eu falo como nascimento, porque era quase uma morte. Eu dou risada porque é incrível como todo artista passa por esse momento de falar assim, não quero mais esse negócio, e daqui a pouco não dá, eu preciso disso, não dá. Não tem como viver sem isso. A verdade é essa. Mas Azer foi uma figura muito importante para mim, assim. Ele de verdade eu considero como um padrinho. Inclusive depois, em 2017, eu fui até a Espanha, a partir de um edital aqui da cidade de Salvador. Maravilha. Mobilidade. Fiquei 3 meses dançando com a companhia dele. Criei um novo solo, que chama Burua Itzali, que o nome é basco, significa sombrear a cabeça. E assim que eu voltei, eu trabalhei com um coreógrafo que chama Dan Kinner, que ele veio pelo Iquiba, se não me engano, pelo Vila Sul, isso, aquele processo de residências que eles têm feito. Sim. E ele é um coreógrafo, se não me engano, ele é de Nova York, mas mora como que é o nome? Ele não mora em Nova York, ele mora onde fala francês, esqueci. Canadá. Acho que ele mora no Canadá. E ele veio pro Vila Sul, pro Iquiba, e a gente fez um experimento. Ele convidou nós 3 da Deslimites, né? A Ana Brandão, a Nefertiti Charlene e eu, para fazer um experimento dentro da escola de dança da UFBA, mas no prédio que estava em construção, que já era uma ruína, assim. É um prédio que está funcionando há muito tempo, que inclusive esse ano está inaugurando. Depois de anos. Ali no PAF. Ali naquela área do estacionamento ali. Isso, bem na entrada tem a escola de dança, o prédio do lado, que é tipo um anexo, maravilhoso. Inclusive hoje eu tive aula lá, já estou tendo aula no prédio novo. Finalmente. E muito feliz, porque agora a gente tem um espaço muito maior. E a gente tinha um receio dessa construção não finalizar, né? Sim. Até por todas as questões políticas. E aí, pelo Viva Dança também, numa relação de residências, teve o Ben J. Hip, que é um coreógrafo da Alemanha, que trabalhou com a Pina Bausch, tem todo um histórico de trabalho bem interessante. Em parceria com o Goethe, também Institute, e o Viva Dança, eles fizeram uma residência, e eu participei também do Corpo Carga Calma Alma, que foi quase como uma ação performativa, dançante, assim, um espetáculo que durou uma única apresentação. E foi muito intenso, assim, todo o processo era com artistas daqui da cidade, corpos bem distintos, assim, múltiplos, de diversas
corporeidades, movimentações, então tinha uma pegada bem de corpos mais dissidentes. E a gente trabalhou muito essa questão a partir do carnaval, era uma época um pouco antes do carnaval, então a gente estava muito nessa energia da força que a Bahia traz, né? Desse movimento que atravessa todo o tempo a gente, né? Uhum. Mesmo assim, eu acho que a Bahia as pessoas já andam dançando. Eu sinto que a dança ela é um pulso, como a musicalidade da cidade, né? Salvador Legal. principalmente, a Bahia falo, né? Mas meu recorte é muito Salvador, que é onde eu estou. E aí são esses artistas que eu começo a trabalhar e começo a criar algumas pontes, né? Que foram muito importantes. Depois também a gente trabalhou com Herman Delfios, que também foi um cara que fez uma parceria com o Viva Dança, mas depois a gente convidou ele pela Deslimites para coreografar um trabalho com a gente na Casa Rosada. Quem mais? Acho que tem esses artistas que foram, né, Eu, ach, criando eu achei muito vínculos. legal isso que você falou, porque eu passei uma temporada em São Paulo lá, né? Morei uns Uhum. 2 anos lá. E lá o pessoal falava assim, baiano fala cantando. E você fala, baiano fala, anda dançando. Tem uma coisa, quando eu cheguei, eu lembro que Ana Brandão, que é uma companheira de trabalho, de vida, assim, ela mora aqui, a gente veio junto em 2014, ela ficou, eu fui embora terminar minha formação técnica, e depois em 2015 eu venho pra morar, né? E eu lembro que quando a gente chegou a primeira vez, teve um dia que a gente ficou na calçada olhando as pessoas. Aham. E a gente via as pessoas descendo e subindo a ladeira, e sempre tinha uma coisa meio... Gingada. que aí você vai entendendo. Então tem uma ginga que ela faz parte dessa corporeidade da cidade, assim, até pelo chão, pelos paralelepípedos. Tem uma relação entre, né, a maneira como se pisa, como se anda, o chão que se anda, com o tipo de corpo, o jeito de corpo, né? Essa ideia de jeito de corpo. Isso é um negócio que eu já queria te perguntar, você já adiantou aqui, já leu meu pensamento. Como é que você vê essa coisa assim da. Você veio de lá de São Paulo, você conheceu essas pessoas que são de outros lugares, você já esteve em outros lugares. Como é que você vê a relação dos povos de cada lugar que você já foi com a dança e com a expressão local disso? Eu acho, isso é algo que me interessa muito, assim, eu sou muito observador Sim. e eu sinto que quando eu vou produzir, quando eu vou dançar, quando eu vou criar, tem uma coisa que eu gosto de observar o sotaque, que eu chamaria de sotaque, tanto para a fala quanto para O pro jeito gesto, pro jeito certo. corporal que tem um sotaque, né? Então, na minha formação, eu tive um período bastante profundo de estudos das danças populares, algumas danças populares afro-brasileiras, brasileiras, né? Quando eu fui para Recife, fui para outros lugares para estudar, eu via muito essa relação do coco como se dança em Olinda, Uhum. o coco como se dança. Eu tive depois um professor que era de Alagoas e o coco alagoano. Então você vai vendo as múltiplas relações de sotaque, diferenças, aproximações e distanciamentos daquela dança, né? Sim. E quando você vai para outros países, a gente foi fazer uma residência com a Deslimites para um espetáculo que chamava A Violência no Silêncio. A gente foi para o México e para o Uruguai. Uhum. E a gente íamos em 4 mulheres, e eu, e... Não, era Ana, Nai, Nirne, Titi, Nai e eu. Isso, eram 5 mulheres e eu. As 4 dançavam, eu e Nayara na técnica. Sim. E aí a gente, lá no espaço, fazia uma residência e depois acolhia mulheres que fizeram a residência para participar do espetáculo junto com a gente na apresentação. Massa. No México, quando a gente foi em 2017, era após um grande tremor que teve, um terremoto Terremoto. enorme que teve em 2017. Foi bem devastador. Todos os corpos estavam muito latentes, assim, daquela grande perda, e é um trabalho que fala sobre dor. Então, para acessar as corporeidades que a gente estava buscando, tinha muito a ver com a Kali, com umas coisas de careta, com umas coisas de dor. No México foi muito intenso, assim. A gente dava, as meninas contando, a gente dava um acionamento e elas faziam de jeitos muito fortes, assim. Tinha um imaginário meio semelhante, com Sim. os deuses, deusas e tudo mais. Quando a gente vai para o Tudo muito à Uruguai, flor da pele ainda, né? muito à flor da pele. Quando a gente vai para o Uruguai, a gente faz a mesma coisa.
Eram tipo 20 dias depois. Mas nada do que a gente programou funcionava. Não é que não deu certo, porque tudo deu certo. Mas não funcionava para aquele imaginário e aquele corpo. Vocês Ou davam um seja, estímulo e a e o resposta era outra Uruguai, totalmente. a gente sente que eles têm menos imaginário religioso. Eles Sim. são muito, pelo menos os dançarinos que a gente trabalhou, as dançarinas, eram muito mais das artes mais somáticas ou de educação somática. Outras relações com essa questão de não se ferir, não se machucar, de cuidado. E tinha um imaginário de violência, um imaginário desses de deuses míticos muito muito outro que não o nosso. Uhum. Então a gente foi percebendo que aquilo que pra gente funcionou muito, no México funcionou muito, no Uruguai não funcionava nada. Então a gente tinha que modificar, então a gente teve que ficar atento, que talvez a gente precisava ser muito mais técnico numa perspectiva de falar, ó, movimenta esse músculo, aciona a sobrancelha, do que falar, imagina uma deusa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim. E acho que isso talvez dê um exemplo, não sei se te responde no sentido dessas percepções de diferença ou de jeitos de corpo em cada lugar, a partir do imaginário que tem mesmo, da sua ancestralidade, da relação com a ideia mítica, com a magia, ou com como que se movimenta em relação, se anda mais, se anda menos, se, sei lá, quando eu fui para Espanha, eu lembro que tinha muitos finais de semana que as pessoas iam caminhar nas montanhas. E você percebia as pernas das pessoas sempre muito trabalhadas. Eu falei, nossa, as pessoas aqui têm umas pernas muito torneadas. E tinha muito a ver com o tipo de prática. Sim. De estar na rua, tem uma outra relação de segurança. Então, o entardecer, todo entardecer as ruas estão lotadas. E eu achava isso muito diferente, assim, porque a gente não tá vendo mais hoje em dia tanta criança na rua, nas praças, as famílias, né? Uhum. E lá eu via muito isso, pelo menos no lugar que eu tava, né, em Donosti. E eu percebi que existe um outro corpo, ao mesmo tempo que esse corpo muito mais, menos disposto ao novo, como eu, que estava ali viajando e queria conhecer todo mundo, não necessariamente esse todo mundo queria me conhecer. Então também tem esses choques de cultura. O lado norte, ele é muito mais reservado do que o sul, né? Quando você vai para o sul da Espanha e você tem todo aquele imaginário latino, espanhol, não latino, né? Mas de pensar essa relação um pouco mais aberta, né? Hispanohablante, que fala alto e nananã. No norte não era tão assim, eram pessoas muito mais fechadas, era mais difícil acessar. E aí quando eu fui para Granada, ou quando eu fui para o interior, aí você vai vendo outra relação de corpo, você vai vendo outras danças, né? Você entende que, tipo, o flamenco, ele tá bem mais presente nessa região. As danças que a gente tem no País Basco são outras danças, também festivas de roda, de grupo, mas tem uma outra relação, assim. Então acho que eu gosto de conhecer os lugares a partir das suas danças, assim. E quando você vem em Salvador e você vai ver o afoxé, ou você vai ver a dança afro-brasileira, ou você vai ver as danças dos orixás, ou você vai ver as festas juninas, como chama? As As quadrilhas. quadrilhas, ou você vai ver, não sei, isso para mim é muito forte para entender uma organização de corpo da cidade, uma Sim. organização de pensamento da cidade. Como é que, como é que você vê é, que esse imaginário, fazendo o caminho inverso agora, né? Uhum. Como é que esse imaginário da dança se reflete no comportamento cotidiano? Olha, como eu ultimamente tenho trabalhado muito com dança contemporânea, uma das coisas que a gente tem estudado, discutido, investigado são essas ações do cotidiano. Então a gente vai pensar como que, não sei, tem alguns teóricos que vão falar um pouco sobre algumas ações que se repetem em diversos lugares do mundo. Então a gente tem o tremor. Você vai ver vários trabalhos com pessoas que tremem. Uhum. E isso, de alguma forma, ele é um indicador de alguma questão, né? As vibrações, os tremores. Aí você vai assistir um trabalho na Europa, você vai assistir um trabalho em São Paulo, você vai assistir um trabalho aqui em Salvador, você vai assistir um trabalho no México, e todo mundo tá tremendo. Então, Uhum. de alguma forma, a gente entende que tem alguma coisa que conecta, né? Esses imaginários. Tem Porque eu um, acho que tem coisas que têm a ver com o que a gente está vivendo mesmo, as questões climáticas, as questões do mundo, as questões políticas.
a gente vai sendo atravessado, né? A pandemia. Eu sinto que esse processo da pandemia que a gente está vivendo, de dançar na tela, de dançar online, isso modificou, né? Tem uma modificação dos corpos. Você tem uma outra dimensão, você tem que trabalhar com uma tela, você tem que se ver a todo tempo. Uhum. Isso já gera um novo espelho. Então já gera outros ajustes de corpo, ou outras questões. A gente tem que aquecer os olhos muito mais, ou fazer trabalhos oculares, sei lá, a gente estava lendo umas questões de como prevenir lesões, ao mesmo tempo que a gente na tela fica deixando os olhos muito mais vidrados, ele tem muito menos oscilações, que é o importante, né, para a gente não enrijecer a musculatura. Então a Uhum. gente só vai percebendo isso a partir da demanda. E aí eu trago um exemplo, como, sei lá, o pós-guerra no Japão, toda essa dor, e aí toda essa dor, essa relação das dificuldades, o próprio Kazuo, no Hishikata, que foram para a guerra, quando retornam, desenvolvem nas suas danças uma dança e criam o Butô, essa Uhum. dança que tem a ver muito com essa relação do sombrio, da morte, do submundo, de como agenciar essa dor. E eu fico pensando que é a pós-pandemia, quando a gente chegar no processo de pós-pandemia, também vai gerar com que danças que a gente vai fazer, Sim. o que faz sentido dançar nesse momento, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, mas a gente já está há muito tempo, né, com o relógio marcando para a gente as questões climáticas, a gente não está atento, mas cada vez mais a gente tem percebido, né, o mundo entrando Mudança. em mudanças, em caos, em questões agora, como a gente vê as grandes chuvas cada vez mais, isso tudo vai definir de alguma forma que tipo de caminhos a gente vai pensar nossas danças ou nossos fazeres de corpo, que deem conta também dessas questões do nosso luto, que deem conta de criar mundos possíveis, de lógicas, de entender corpos dissidentes, de entender uma dança mais acessível, de entender que cada vez a gente também tem outras relações, né? Outras formas de se comunicar. Cada vez mais a dança me parece avançar num sentido de estar atenta a essas questões do mundo, né? Pelo Uhum. menos os meus parceiros aí, de alguma forma tão atentos, né? Eu tenho trabalhado com algumas pessoas que eu admiro muito, como o Eduó, que em vários momentos traz diversas reflexões sobre essas questões de acessibilidade, sobre questões de pensar que dança que a gente faz. O que faz sentido dançar no mundo hoje, né? Continua fazendo sentido reproduzir lógicas de dominação, lógicas de opressão, lógicas que endeusam um tipo de corpo que é excludente? Não sei, pra mim não faz sentido, né? Entendi. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a sua pergunta, assim, porque a gente vai entendendo que essas questões do cotidiano e da contemporaneidade vão atravessando e interseccionam. Porque eu ser um corpo queer, né? Um corpo gay, um corpo gordo, um corpo negro, afro-indígena, periférico, isso demarca. Obviamente que eu posso escolher não falar sobre essas questões, Uhum. mas o meu corpo a todo tempo, isso vem antes de mim. E quando eu danço com isso. Esses dias eu acabei de estrear um trabalho que chama Arvorecer, e eu trabalho muito com essa coisa de mexer a carne, né? Eu tenho estudado essa relação de tornar-se árvore, de pensar essa figura da árvore, né? Esse Sim. ser mítico também. Como aqui na cidade, quando eu cheguei, eu me deparava com essas árvores gigantes ali no Campo Grande, no Corredor da Vitória, essas árvores que parecem grandes seres que Uhum. devem ter vivido muita coisa, né? Não devem, elas viveram, né? E eu comecei a querer pensar uma dança na pandemia que tinha a ver com isso, porque eu precisava enraizar, eu precisava criar de alguma forma algum caminho para seguir vivo na pandemia, né? E aí eu me deparo com isso. E eu me deparo com uma dança que ela deixa muito mais nítida. Eu danço sem camisa. E eu lembro que depois eu estava conversando com uma amiga e ela falou: Ah, mas eu sempre vejo na sua dança que você deixa muito nítido essa relação de mover a carne, de mostrar, né, que treme, que balança. Isso faz parte da sua pesquisa. Uhum. E eu, por incrível que pareça, eu falei: Nossa, isso é real, né? Toda vez. É uma coisa que não é que eu escondo. Porque eu acho que não é para esconder. Meu Sim. desejo é entender o estranho. ah,
esse outro lugar de beleza que não é essa que a gente foi, sei lá, né, esculpido para ou o olhar treinado para entender como belo, assim. Quais outras coisas? Ou como Num padrão monstruar, né? idealizado, Como a né? ideia de monstruosidade também, do erro, né? Do erro, do fracasso, do torto, do disforme, de tudo isso faz parte, né? E como essas outras belezas constroem, que são beleza, não são outras, na verdade. Como essas belezas me atraem mais, assim, Sim. no hoje. Pensar essa dança que faz mais sentido, né? Ai, desculpa, eu fui longe. Não, mas Olha, se você me der corda, eu vou indo. eu achei legal isso que você falou, porque eu tava conversando com. Meu Deus, com quem? Eu tava conversando com o Daniel Rebouças, que é um Sim, historiador que a gente entrevistou aqui. eu adoro, Dan. Um beijo. E eu falando com ele assim, né? Eu falei assim, rapaz, tem umas coisas que me chamam muito mais atenção enquanto ator, que são os personagens, os ditos personagens B, que me contam a história de uma maneira tão rica quanto aqueles que são os protagonistas. E na vida, os personagens B também me chamam muito mais atenção e me mostram muito mais do que aqueles que seriam os É. protagonistas, digamos assim. É claro que na vida não existe personagem B, todo mundo é único, Uhum. né? Mas assim, socialmente falando, né? A gente vê normalmente, né? Claro, tô generalizando. Normalmente a gente vê um gari, um porteiro como um personagem B e um presidente, um diretor, um não sei o que, como um personagem protagonista, né? Pela sua relação de hierárquica social, status, dinheiro, blá blá blá, enfim. Mas eu me interesso muito mais por essas figuras que aparentemente que são invisíveis para esse olhar, mas que me contam como é que realmente funciona a coisa, né? E da gente entender que sem que essa figura central, se ela tá sozinha numa dramaturgia, ela não existe. Perfeito, Assim, a minha perfeito. sensação é essa, que existem diversos vetores para dar força para esse indivíduo ganhar força. Isso, Uma força que me interesse assistir algo, ou que essa história me comova, me pegue, nanana. Se ela não tem nada disso, se não tem essas outras histórias que completam, eu acho que, tipo, perde todo o sentido. Então, pra mim, isso. tipo, tem uma coisa também que eu gosto, que é quando a gente horizontaliza o olhar, e aí você para de criar tanto essa relação de enxergar dentro de um gráfico só os picos, né? Uhum, Conseguir. Me interessa muito olhar quando a gente entende a trama, as camadas das coisas. sim. Que todas essas histórias, a partir de como eu olho, elas se tornam principal a partir da perspectiva de olhar, né? Perfeito. Eu me lembrei de um filme que é uma versão do Hamlet, Hum. só que contada pelos porteiros do castelo, que é o Uau! Guildenstern e Rosencrantz, que é fenomenal o filme. Isso é Quer dizer, incrível. os caras estão contando a história do Hamlet A partir a partir do do olhar dele. olhar daqueles caras ali que na peça passam Só batido. abre o portão. Só abre o portão, anuncia A alguém, não não sei o ser. quê. Mas, e toda a vida que aqueles caras ali têm, sabe? Isso eu acho muito louco. Eu Eu adoro. acho isso assim perfeito, sabe? Eu também. Aí eu falando com ele, eu lembrei assim, tem um personagem B na história do Brasil que é uma das figuras assim centrais em muitos momentos. Quando Dom Pedro I assume o trono, aí a gente vira, né, independente, aí vira Reino do Brasil, Império Brasileiro, blá, 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 enfim. Mas existe uma figura que veio lá nas caravelas com a família dele, que era um filho de um nobre bastardo, que não era nada socialmente falando, que foi barbeiro, que foi isso, foi aquilo, só profissões onde não se tinha nenhum status. E de repente ele conhece Dom Pedro, os dois viram enormes amigos e ele vira mordomo do imperador. E esse cara é o cara que vai escrever a primeira Constituição do Brasil, pô. Uau. Quer Uhum. dizer, é um personagem B que se tornou um grande protagonista Sim.
e que várias histórias do Brasil passam por ele. E que a gente não sabe disso. Na sala de aula nunca nem falaram o nome desse cara pra gente, que é o Chalaça, o Francisco Gomes da Silva. Hum, Ele era o cara que arrumava os namoricos para Dom Pedro, ah, ele era o cara que fazia a intermediação de Dom Pedro com os nobres que vinham de não sei da onde. Então, essa figura, que seria uma figura B, é uma figura de grande importância histórica para o Brasil. com certeza. E ele conta a história de vários outros que, assim como ele, viveram pelos subejos ali da sociedade da época. E que por algum golpe do destino chegou ao palácio. Aham. Aí tem uma grande força, né, de perceber também como que essas histórias vão ganhando outras camadas mesmo, né? Que a gente vai percebendo como que a trama se desenvolve também, E né? como é que a vida é É, assim, né? isso é Eu achei, muito. eu achei fantástico o nome daquele projeto que você fez, o Coleção de Ah, sim, Insignificâncias. pequena coleção de Eu insignificâncias. achei fantástico esse nome. É muito lindo. Eu tenho um carinho. Falta dizer, eu acho muito lindo também. Mas posso contar, você ia perguntar, né? Fale, fale. É, Pequena Coleção de Significâncias é uma coleção que eu tenho de verdade. O nome, o nome já existia em mim, porque eu digo que eu coleciono pequenas preciosidades que são insignificantes para o outro, mas que para mim é meu oásis, assim. Sim. Inclusive, para dar uma referência de dança, assim, tem um documentário, eu não lembro, que foi um cara até que fez também uma residência no ICBA aqui, e que ele é de algum país latino-americano, não lembro se ele era da Costa Rica, alguma coisa assim, e a do Rio de Janeiro, a Lia Rodrigues, ela participou de uma residência no espaço desse cara, e no vídeo que ele apresentou aqui em Salvador, que a gente foi assistir, ela falava que ela guarda um espaço dentro dela que ninguém chega, ela não dá acesso a ninguém. Que só ela tem acesso a esse espaço interno e que quando ela precisa respirar, todo dia, assim, em algum momento do dia, ela se encaminha a esse lugar interno que é só dela, que só cabe ela, para ela se restaurar, assim, né? E eu digo que eu tenho um espaço interno que é a minha pequena coleção de insignificância, que eu poderia passar um momento aqui só te contando cenas, falas, trechos de espetáculos que me marcam, e aí eu falo, isso é uma parte da minha coleção. E quando eu fiz Eu acho que eu tenho essa mesma coleção, eu Ai, só não sabia que eu tinha, que é era bem esse o isso. nome, mas. E eu nomeei há um tempo de falar, essa é a minha coleção de minha pequena coleção de significâncias, né? Inclusive Ana, que é essa minha parceira, vários momentos a gente ficava trocando, tem essa cena desse espetáculo, aí eu falava, nossa, tem essa vivência, tem esse espetáculo, aí a gente foi trocando figurinhas das coleções, assim, né? E que é um espaço que quando eu estou no momento que eu preciso de magia, de encantamento, de brilho dos olhos, eu me guardo ali um pouquinho e Sim. relembro essas histórias. E aí, então, em 2015, eu crio, junto com a Zier, né, a partir de uma residência no Viva Dança, no Vila Dança, né, o Demolições La Petite Morte, que foi meu primeiro solo. E esse solo, ele foi uma abertura para eu me entender e me nomear como bailarino, de que eu era bailarina, de que eu trabalho com dança e eu me assumo como dança. Porque antes eu falava, a minha primeira formação em teatro, eu sempre falava, eu sou ator e também danço. E aí, toda vez que eu falo que eu danço, eu recebi um olhar, né, da cabeça aos pés, sempre de cima para baixo, Sim. que já emprega algum juízo de valor ali sobre esse corpo que dança. E aí, eu nunca tinha coragem de assumir que eu era dançarino. Ok. Em 2018, em 2018, a Dimente, através do selo da editora deles, que é a Conexões Criativas, eles abrem um edital para artistas da dança contemporânea enviarem uma proposta de livro. Legal. Então eu mando uma proposta pensando demolições numa perspectiva, só que o livro é para ser infanto-juvenil. E eu mando uma proposta
escrevo, né, sobre essa relação das pequenas mortes, da morte como um elemento, e dessa relação com as mulheres da minha família, que é uma dança que eu acho que eu conto as histórias da minha família. Eu trabalho com vários tijolos, tem 130 tijolos que eu vou construindo no muro, e vou contando pequenas fases da minha vida, momentos muito cruciais, assim, né? Uhum. E depois esses tijolos caem no final, né? De alguma forma eles vão sendo demolidos. E eu escrevo um projeto pensando que eu não tinha ainda uma proposta do livro em si, mas que eu queria partir através disso. E eu trabalho com haikai, com micropoesia e haikai, Legal. né? Então eu desenvolvo uma investigação que eu tenho nomeado de dramaturgia, né? Que é através do haikai uma perspectiva de uma dramaturgia da trama, de pensar essas relações de bricolagem, de como se constrói uma dramaturgia através dessa relação de criar mapas, né? De entender cena através da sequência de uma coisa com a outra, o que cria relação ou não, e não por um fio assim, de uma história ou de um contexto, né? Interessante. E aí, então, eu mandei essa proposta de escrever um livro a partir de pequenas poesias que se relacionasse com esse espetáculo Demolições. E aí, esse projeto ele é aprovado. Foram, acho que 30 e poucos inscritos, 40, não recordo. E aí eu sou o que eles escolhem e a gente começa a fazer um processo em que eu partilho. Eu pedi para eles que fosse tudo bem colaborativo, né? Então a gente era um trabalho junto com a Tanto, que são muito maravilhosos, né? Inclusive fazem trabalhos incríveis. Aí a Tanto cria todo o projeto gráfico, né? Toda essa parte a partir dessas partilhas. Então a gente fez uma série de reuniões onde eu ia contando, onde eu partilhei meu processo de criação, onde eu partilhei todas as dificuldades que foi criar o Demolições, como foi ter a direção do Azer, como foi meu encontro com o Azer, como foi retomar minha relação com a dança, como foi as histórias da minha família que levam também a esse processo, minha relação com a masculinidade, meu processo de me assumir dançarino, minhas pequenas magias. Então eu partilho todo esse mundo que habita a minha cabeça. Uhum. E a partir disso a gente fez, junto com o Neto Machado, diversas reuniões e propostas para a criação desse material, desse livro, né? Porque a perspectiva é que ele fosse um livro-objeto e que ele fosse dançado também, né? Então a relação de manuseio do livro tem a ver também com um tipo de coreografia, né? Legal. E eu sou também uma pessoa que trabalha com mediação cultural. Então, para mim é muito importante a relação entre quem, né, recebe esse livro, esse material, e a relação que se estabelece entre o leitor e o objeto. Como qualquer obra, assim, para mim é muito importante a recepção, o tipo de estrutura, como que a gente cria um lance ali de manuseio, de dança, de tal. E aí a gente foi e criou, eu escrevi, eu lembro que quase 50 poesias. E foi muito intenso, acho que eu nunca Tudo tinha escrito haikai? tanto. Tudo não haikai na forma, Sim. mas com a base. E eu tinha uma ideia que começou com uma ideia de pensar palavras grávidas, aí depois mudou. Aí Marina, maravilhosa, que fez todo o acompanhamento também de produção junto, ela me deu uma dica, assim, um momento que foi muito importante, que ela achou que a minha escrita estava muito encaixou muito fechada. Ela falou, eu acho que a sua dança ela atravessa muito mais do que a sua escrita agora. Entendi. E isso me mexeu muito, porque eu estava seguindo uma métrica muito mais rígida. E aí eu falei, então não é essa a chave, porque as poesias precisam ter abertura. E eu gosto muito de trabalhar com essa relação de espelhamento das grandes imensidões. Uma coisa muito gigantesca numa ideia micro. Uhum. Então tudo foi sendo construído assim. Então eu lembro que uma das poesias que mais me move é que, literalmente, o que move o afeto move também a montanha. Então essa é uma pequena poesia que está no livro. E que se a gente vai olhar para essa estrutura do texto, né, textual, assim, a força do afeto, que eu tinha uma coisa, se eu não vou a Maomé, não quer? Maomé não vai... Se a Maomé não vai à montanha, A montanha vai vem a até o momento. Então tem uma força do desejo do encontro que se eu não vou, a coisa vem até mim. Sim.
E nessa brincadeira eu pensei, mas a mesma força que move o afeto, que é uma coisa que para mim é muito gigantesca, e aí eu coloco ela em relação a uma montanha, que é assim, qual a possibilidade de mover uma montanha? Mas dentro dessa licença poética que a poesia me permite, eu posso colocar os dois numa mesma balança de equidade, né? Entendi. E para mim isso tem aí um grande chave de pensamento, né? Que eu acho que as poesias elas têm essa possibilidade. E minha relação com a poesia tem muito a ver com abrir mesmo o campo do universo de treinar o olhar para a gente ver além. Eu acho que isso é política, isso é uma ação política. E o livro é construído num momento crucial, onde a gente estava na pré-eleição, né? Para depois o que aconteceu foi o início do Bolsonaro. Então Entendi. tinha uma questão muito forte de pensar um tipo de material poético que, de alguma forma, mobilizasse outros caminhos possíveis, né? Com o que a gente podia fazer, que era criar a dança, que é a poesia, criar um material mágico. E para mim ele é muito mágico nessa relação de mover e de acessar outros corpos, outras pessoas, para que elas pudessem mover também. Porque o livro ele se desmancha, tem uma parte que você Que arranca. massa. Porque o Demolições fala disso, morrer é uma coisa única, né? Morrer não volta. Então, quando você destaca uma palavra, ela não volta, ela não cola mais ali. Entendeu? Então, pra gente, isso era uma pequena morte. Então, a gente tem 18 cartões, se não me engano, e esses, eu devia ter trazido até pra você ver. E uma das palavras, ela sempre se destaca. E depois a gente tem 3 compartimentos, quando você abre, que um é colhedor de singelezas, o outro, se não me engano, tem uma ação de mediação mesmo, que são cento e poucas cartinhas, que elas dão uma indicação para você, ou com livro, ou para você fazer um gesto, ou para você escutar o vento, ou para você sentir o sabor que o ar nesse espaço tem. Então, algum tipo de campo de ativação sensível Sim. para a relação com o livro e para a relação com o mundo, porque também era uma outra coisa da gente pensar como que eu criava um tipo de mediação poética em relação à casa. A quem tá apreciando esse livro sozinho e que pode de alguma forma entender a magia que tem nas pequenezas. É bem manuelístico, assim, tem uma coisa que eu sou tipo, amo o Manuel de Barros e para mim é quase como um mestre. Não, quase não, ele é um mestre de como eu agencio meus desejos, olho para as coisas, olho para cicatriz da parede, né? Olho assim e falo, isso tá marcando uma coisa, assim. Se eu olho para a rachadura, o que que a rachadura me diz? Isso é poesia para mim, entendeu? Sim. Isso move minha dança. E aí tem uma artista que eu admiro muito, e que eu sempre acho importante nomear, que é a Luciana Bortoleto, que ela é de São Paulo, e ela tem uma investigação de dança haikai. E eu estudei com ela algumas vezes, e eu admiro Legal. muito. E ela me abriu muito, porque eu já escrevia antes, mas a partir dela foi que o meu mundo conseguiu um norte, um sul, na verdade. Ele criou um sul nessa inversão, né? Ele cria um sul. E esse livro, para mim, ele é muito, muito importante, assim, porque ele também ele demarca aí uma outra transformação, que ele foi depois, né, indicado, ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti de Sim. literatura, na categoria de literatura infantil, e eu acho que isso é super forte. É um livro Com certeza. independente, teve uma tiragem de 500 cópias, ele está esgotado nesse momento, né, a gente está muito desejoso, na vontade de ter uma outra edição. Uma psicóloga Fantástico. me manda mensagem toda semana, falando, e aí, que ela quer fazer um trabalho com as mães, não sei o quê. E eu falo, gente, eu tô torcendo junto pra gente ter uma nova edição. Mas é isso, Que ele é um livro que maravilhoso. vem de um processo de dança feito pela Conexões Criativas com a tanto criações compartilhadas. Não, tanto Conexões Criativas, tanto Criações Compartilhadas, Neto Machado e eu, Thiago Cohen. Aí esse livro é um filho nosso, assim, eu sinto. E é isso, e eu sinto que ele, de alguma forma, a gente conseguiu organizar e condensar uma metodologia de vida, que é como eu crio os meus trabalhos, minhas danças, minha poesia, assim. Muito legal. Viajei um pouco de novo. Não, mas é isso aí mesmo.
O que seria do artista se a gente não viajasse um pouquinho também, né? Eu bem. Precisa. Deixa eu te perguntar sobre o Viva a Dança. Como é que tá sendo o festival? Como é que você entrou nessa? E essa nova edição agora também, né? Massa. O Viva Dança, ele tá na minha vida, assim, é um festival que eu admiro bastante e eu já participei de várias edições como artista, né? Ou apresentando trabalho. A gente apresentou Kilesum, foi minha primeira direção, né? Que teve essa dimensão, foi com Eduó e João Rafael Neto. Depois eu apresentei o Demolições no Viva Dança. Apresentei também com o Bruno de Jesus. Então já tinha participado com as meninas do A Violência no Silêncio. Uhum. E Cristina, a gente também já tinha uma aproximação, que ela acompanhava bastante o trabalho da Deslimites, que a gente já vinha trabalhando com curadoria, né, para esses espaços domésticos, para os casarões. E ela me faz o primeiro convite ano passado para eu ser um curador com ela, né, da mostra baiana de dança contemporânea. A princípio foi online, então a gente fez uma seleção de vídeos, que foi bem bonita e tinha uma intenção também de mostrar uma multiplicidade de fazeres, né, de dança, videodança, cinedança, dança para telas, várias nomenclaturas que podem ter, ou tipos de fazeres que são distintos, mas a gente queria ter o mais diverso possível de possibilidades de trabalhos. Sim. E aí, na perspectiva de ter uma parceria mais constante, de alguma forma, também fiz a mediação da mesa com os artistas, a gente foi discutindo, né, questões relacionadas ao fazer da dança na pandemia, como que o festival também se via nesse momento, né, com menos recurso, tendo que lidar com questões como essa, né, de pensar uma ação toda virtual. E aí para esse ano, Desafio, né, um velho? desafio gigantesco, assim. E Cris vem, né, criando outras parcerias, é um trabalho muito árduo, né? Esse ano também muito difícil, porque a gente ficou nesse impasse. Desde o ano passado a gente vem trabalhando, pensando, né, o festival, pensando a mostra baiana. E de alguma forma a gente ficou também nessa iminência do presencial ou do virtual. E aí Uhum. veio essa onda que a gente teve super forte, né, do Covid, e a gente, né, por uma questão também de cuidado, de pensar saúde, de pensar como que a gente agencia, mobiliza, entende outros artistas, tanto nacionais quanto internacionais, dentro do território. Sim. Como que seria isso também pensando nessa relação com a possibilidade de contágio, a relação com aluguéis de teatro e às vezes depois tudo fechar em cima da hora, como que a gente ia lidar com isso? A gente optou mais uma vez por pensar o festival Online. online. Porém, com várias atividades, né, outras, pensando num lugar mesmo de encontro, que Cris tem comentado bastante, pensar esse festival a partir de outra ideia, outra perspectiva, e alguns trabalhos que vão ser presenciais também, né, tem um que vai ser ali no MAN, algumas coisas que eu ainda não sei direito, tem umas coisas porque eu estou bem mais com ela dentro da Mostra Baiana. E na Mostra Baiana nós teremos 5 trabalhos de artistas da cidade, que eu posso dizer, trabalhos muito potentes, importantes como marcadores, que eu acho importante a gente entender os trabalhos como um recorte desse momento histórico que a gente vive, né? Que fala muito sobre essas questões que a gente está enfrentando, o que vem, né, movendo nos nossos corpos. E acho que o festival esse ano completa, né? Ele é debutante, ele completa 15 anos. Então, é um festival que marca um ciclo muito importante, né? De Com 15 anos certeza. ali. Então, isso é bem importante para um ciclo, né? Entendendo. Importantíssimo para a cidade também, Importantíssimo porque para a cidade, movimenta a economia, movimenta os fazeres e pensamento de dança, né? Movimenta uma série de encontros e possibilidades de que artistas da cidade tenham conhecimento de trabalhos de outros lugares. Ano passado a gente conseguiu ver coisas maravilhosas, tinha uma parceria
com a África, que foi super potente, que segue esse ano, e vários outros desdobramentos, né? Esse da Ibero-Americana, teve um festival de videodança, que os festivais tanto da Espanha quanto do Brasil. Então, é um festival, a Cristina tem, né, criado pontes muito fortalecedoras, assim, né, para a dança na cidade, no estado, e acho que é um festival que ele tem uma importância gigantesca, assim, a gente precisa Sem dúvida. bastante fortalecer mesmo, porque é um momento difícil para todos e os É. festivais estão sofrendo com isso, e a gente precisa da força, da presença, precisa E é um ter festival que gente, já né? tem 15 anos, velho. Ele Imagina, precisa ter uma continuidade, porque a muita. importância dele, não só para as pessoas que vivem dança, que fazem dança, que gostam de dança, mas como você mesmo já falou, a importância até no quesito econômico para a cidade, Super. né? E que move os fazedores de dança também, assim, e E esse público, intercâmbio, que é importantíssimo. literalmente, essa Uhum. troca de saberes e de fazeres, tanto da gente daqui como de quem vem para cá, Uhum. e vai levar alguma E coisa, vai, total. isso é o que move a E gente, vários né? trabalhos que circulam depois do festival, ou que vê um Isso. curador, ou vê alguém, né, ou cria uma ponte. Eu mesmo tenho Nem um que seja uma artista. ideiazinha que eu vi ali, aquilo ali E aquilo já me moveu pro move, meu uma trabalho. oficina, um curso, uma aula. Tem um artista, tem um grupo que chama Maldita Dança, que é do Uruguai. Não, do Uruguai não, perdão. São da Colômbia. Uhum. E eles vieram pra cá um ano e eu fiquei super encantado, assim. E o Jorge Bernal, que é um dos donos dessa companhia, não sei se dono, mas é um dos principais dessa companhia, né, um Uhum. dos cabeças. Eu fiquei me aproximei muito porque era um tipo de trabalho que eu fiquei muito encantado. E através do festival a gente se conheceu, ele conseguiu ver meu trabalho, viu dele, a gente continuou conversando. Ano passado, online, eu participei de uma residência que eles deram num festival da Colômbia. E tem um desejo enorme da gente criar alguma coisa juntos, que surgiu lá em Maravilhoso. 2018, não sei, 17, pelo Festival Viva a Dança. Então tem uma série de parcerias que vão se estabelecendo através do festival. Então o festival é um ponto de encontro. Sem dúvida. E é um momento importante onde a gente consegue acessar trabalhos que provavelmente a gente não conseguiria saber ou ver. A gente, ano passado, também assistiu uma montagem com bailarinos da África a partir do trabalho da Sagração da Primavera, Uhum. que foi algo assim deslumbrante. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente, onde eu ia assistir esse vídeo, assim, né? Se não fosse no festival. Porque às vezes a gente não tem acesso. Era uma plataforma internacional, era todo um outro rolê que, quando existe um festival como esse, que tem esses vínculos, cria essas pontes, permite com que a gente acesse, né, Verdade. diversos outros trabalhos que talvez Faz conexões que normalmente a gente não teria acesso. eu acho isso muito importante. Importantíssimo. Eu sempre falo onde eu tô, na universidade, a importância da gente assistir as coisas, dar força, fortalecer, participar, fazer as aulas, fazer os cursos, ir nas programações, porque é assim que se mantém. Um festival sem público é como a gente falou, um personagem principal sem ter uma base, sem ter outras histórias que estão acontecendo para dar força para isso, também se perde, como um É, festival que não tem quem assistir, assim, né? Então a gente estar ali presente é um jeito de fortalecer, né? sem dúvida. Tem que se fortalecer para dar, Tem que para ser. acontecer, E né? assim, o público tem que chegar junto, os artistas têm que chegar juntos. E a iniciativa governamental também tem que Também chegar chegar junto. junto. Porque é isso, né? Porque é importante. É importante. Tá movendo muita coisa, ainda mais num momento como esse. É. Ano passado Porque salvou muita gente, são assim, porque pessoas que trabalham, né, velho? e um festival é isso, é o que a gente consegue circular os trabalhos. Então, a gente não tem os trabalhos de dança, ele é diferente, pelo menos a minha, a partir do meu olhar, né, um recorte muito específico. Sim. Eu vejo que o teatro consegue se organizar para temporadas. Aham. Dança, às vezes você passa um tempo, você apresenta 3 vezes e seu trabalho às vezes acaba ali. Entendi. E eu acho que isso é muito desrespeitoso com o processo, com o artista, com tudo. Porque é um trabalho, assim, as minhas experiências de trabalho que ficaram mais tempo, eles amadurecem, eles crescem, eles ganham Perfeito. outras
formas, outras singelezas, a gente consegue dar conta de coisas que a gente não dava, era muito inicial, sabe? Não conseguia ver. Então, Quelezum apresentou várias vezes. E cada vez que a gente apresentava num outro lugar, tinha uma outra questão, a gente conseguia rever de novo o trabalho. Então isso é importante para o amadurecimento de um trabalho. Com certeza. E às vezes a gente não tem um circuito de dança, não tem onde esses trabalhos se apresentarem, acontecerem, faz com que a gente apresente 2, 3 vezes E não tem a e possibilidade não tem a de possibilidade desenvolver. de desenvolver. Não tem desenvolvimento dos trabalhos, eles acontecem e morrem, acontecem e morrem. A gente está sempre querendo algo novo. Isso que você falou do teatro realmente é isso mesmo, porque e ainda digo mais, quando a gente vai estrear uma peça, a gente nunca diz assim, ah, tá pronto. Não. Não, ela está em Quando ela processo. estreia, ela não tá pronta, velho. Nossa. Ela vai ganhando corpo ao longo da temporada. Eu participei do Eu é Outro, ensaio sobre fronteiras, do Marcos Lobo, do Coato. E a gente apresentou, eu acho que umas 20 vezes, mais de 20 vezes. Porque cada temporada, teve 2 temporadas em Salvador e depois fez uma série de viagens. Sim. E, gente, essa peça, da primeira vez que a gente apresentou Pra última, pra última, mudou a várias gente coisas. coreografou até a montagem. Ela era uma peça que a gente tinha que montar muitas coisas. Levava 3 telas, não, 3 ou 4 telas, não me recordo agora. 4 telas. Tinha 2 projetores, tinha um monte de coisa, tinha fitas no chão, tinha demarcação de espaço, aquários, lanternas, muita coisa. E era tudo coreográfico, cada um sabia o que tinha que fazer. Assim, na última apresentação era quase uma dança, a gente fazia uma montagem. O espetáculo começava na montagem. Tudo já acontecendo, você via não sei quem, enchia o aquário, botava, passava a fita, montava não sei o que lá. Já tinha as equipes com as parafusadeiras. Aquilo era quase um balé, você falava, uau! E isso só se desenvolveu por uma questão que era uma necessidade. Senão, se a gente fizesse cada coisa num lugar, as coisas se perdiam todas. Sim. Então, isso é da demanda de ter muitas apresentações, a gente teve que também pensar um tipo de fazer que desse conta daquilo. E isso só acontece porque a gente teve tempo. A gente apresentou diversas vezes, que deu tempo de olhar, de mudar, de pensar a cena, funcionou, não funcionou, remexe nisso, mexe aquilo, pensa nisso. Ver o que não Tudo. funciona, o que não funciona, e o que transforma. tá demais, tira, o que tá faltando, coloca. Bota. Eu acho que isso é muito lindo, da gente ter um trabalho vivo, que a gente consegue deixar ele mais tempo circulando, apresentando. E aí o Corpo em Casa, quando a gente desenvolve essa plataforma, ele vem com esse desejo. Nirne, que é essa parceira, ela sempre falava, a gente precisa de pelo menos mais tempo para os trabalhos. Não dá pra gente apresentar 2, 3 vezes, a gente precisa pelo menos... E aí a gente fazia, sei lá, as temporadas, e de uma semana para outra a gente tinha tempo de olhar, de mexer, de ajustar, de transformar algo. Então a gente sempre tinha esse estudo de que a coisa estava sendo construída enquanto ela está acontecendo. Sim. Ela não finaliza. E também o ajuste de que também mexer demais estraga. É. E eu acho que tem aí um... É. Achar essa medida é o Uhum. X da questão, porque Eu isso sempre é um tenho uma negócio. história, porque eu tenho um amigo que ele estava pintando um quadro, e ele pintava assim, já tinha tempos. Sim. E ele nunca achava que terminava, continuava mexendo, até que virou um grande borrão, que não tinha mais nada, ficou tudo meio marrom, assim, Já as perdeu. cores foram perdendo tudo. E aí, quando ele me contou a história, eu falei, acho que às vezes acontece isso, a gente mexe demais que a coisa perde e não tem... Vira uma tela toda com a mistura de tudo, que já não tem uma forma, né? Ainda tem outra coisa assim que eu sinto, né? Não sei se você concorda comigo. A gente tá ali ensaiando. Velho, vamos estrear, porque senão não vai acontecer. Tem que botar na rua. Que se a gente ficar aqui, Nossa. vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, ah, não quero mais não. E as pessoas começam a ter demandas específicas, ou precisa trabalhar, ou não tem mais aquele tempo. E você Eu perde falo, o gente, momento perde ali do a- nascedouro é. da coisa. Tem um processo, que foi o meu também trabalho autoral, junto com Ana Brandão e Bernardo Bernardo Oliveira, teve uma galera assim, presente. A gente fez o processo dilatado, foram 2 anos, entre eu, Ana e Bernardo, construindo e depois os músicos chegaram. E toda a luz de Marcos Lobo e Nai, Rezende, uma galera participando, na Casa Rosada dos Barris, no quintal. A gente estreou.
Mas a minha sensação é que, tipo, se eu tivesse estreado um ano antes, ele era outro trabalho. Entendi. Com mais esse um ano, virou outro trabalho. E tinha uma série de coisas que eu sinto que eu ainda preciso fazer uma parte ou outra disso, porque pra mim tem uma coisa que esse trabalho, ele ainda dá, ele tem material para virar outras coisas. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O processo dilatado, ele foi isso, foi dilatado mesmo. A gente ficou 2 anos estudando, 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 entendendo coisas, ajustando. Mas quando estreou, é um desses trabalhos também. A gente apresentou algumas vezes, 5, acho que 4 vezes. Eu tenho muito desejo de ver ele continuar para ele se transformar, né? Mas é uma montagem que requer, né, uma equipe, requer uma série de coisas. Que também é uma outra questão, assim. A gente não ter investimento Sim, para as pesquisas darem continuidade, né? Isso faz também com que a gente fique refém dessa coisa do novo, 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 né? Porque a gente precisa, para criar uma coisa, para ter uma grana, a gente precisa ter uma nova ideia. Então a gente verdade. vai entrando numa lógica de produção que eu acho ela meio difícil, assim, né? É para sobreviver, mas acho que ela dá uma ceifada ali numas coisas muito importantes, bonitas. Porque o próprio Demolições, ele virou espetáculo, ele virou um videodança, ele virou um livro. Ele, então, é o mesmo trabalho que ele vai ganhando outras dimensões, né? Outros suportes. Ele se transforma, obviamente, que não é a mesma coisa, mas é a parte dele. Sim. E eu acho que eu continuo dançando ele com esses outros suportes, virando livro, virando vídeo, virando uma fala, virando o que for, uma instalação. Ele tem 7 anos. Claro, eu queria outras coisas, né? Eu gosto desse movimento, mas eu entendo que ele tá vivo ainda, né? Porque ele reverbera ainda, até Foi gerando outras coisas é é, porque tinha porque tinha material. por onde ali, né? Aham, é verdade. Que massa, Thiago, que massa, gostei demais. Eu não quero abusar muito de você, não. Então eu vou lhe pedir para você divulgar o festival, divulgar o Sim. seu trabalho também, falar onde é que as pessoas podem encontrar seu trabalho, suas coisas, entrar em contato contigo. Se você tem curso, se você dá aula, aproveite aí o espaço para mandar o recado aí pro povo. Massa. Primeiro eu quero agradecer, né, esse espaço, extremamente importante, a conversa, poder falar, né? Acho que é sempre bom escutar, falar, trocar sobre dança, gosto muito. É, Embora eu seja um ignorante total em dança, você acha fazendo que é, né? fazendo perguntas primárias aqui. Não, eu acho que são pontos importantes para a gente chegar em uma série de coisas. Acho que a conversa foi para caminhos muito interessantes a partir dessas, né, indagações. Eu acho que esse é o interessante. Chegar aqui com uma questão técnica e a dança contemporânea hoje está falando sobre, sabe, não tem muito a ver. Também tem, dependendo do que for, né? Mas acho que a gente chegou em pontos que eu me sinto grato, assim. Dizer que eu tô meu Instagram, né, que é onde tem a maioria das minhas ações dançantes, é @ti_cohen, COHN, TI ou THI. THI? E lá no meu Instagram eu construo ele como uma plataforma artística mesmo, assim, onde eu. Legal. Vamos lá, galera, porque é um trabalho fazer. Eu sou bem cuidadosa com isso e agora eu estou divulgando um curso que chama Dança e Poesia, Procedimentos para Alargar Horizontes. Ele vai acontecer através da plataforma online, né, provavelmente do Zoom, mas a convite do projeto Frestas, que é uma escola nômade que tem produzido uma série de encontros incríveis e é lá de São Paulo. E a gente está divulgando, o curso vai começar agora, mas a gente vai deixar para o próximo mês, então fiquem atentas e atentos. Falar que o Festival Viva a Dança ele vai acontecer do dia 29 de abril a 8 de maio. Então se liguem aí que já já vai estar correndo a divulgação, né, da programação e tudo mais. E aí é legal a gente entrar no Instagram também, acho que é onde tem bastante informação do Viva. Vou até olhar aqui pra gente. É @Viva Dança. Acho que é Festival Viva Dança, calma.
Isso, festival. Só para não me perder. Isso, @Viva Dança. Aí lá no Instagram do Viva a gente tem toda a programação. Normalmente quando sair as coisas vão estar ali. Eu acho que é uma rede interessante porque a gente consegue acessar, né, o que está sendo produzido. Uhum. Provavelmente os trabalhos vão estar no YouTube e os presenciais vai ter venda de ingresso e tudo mais, mas mais para frente essa divulgação vai estar correndo. Mas guardem essas datas. De 29 de abril a A 8 de 8 de maio. maio. E Massa. eu tô fazendo junto com a Cristina Castro a curadoria da Mostra Baiana de Dança Contemporânea. E fiquem atentos também, os vídeos vão ficar durante 48 horas disponíveis. Divulguem, vejam, comentem, participem, Compartilhem. compartilhem, porque é importante a gente ver também os trabalhos da cidade, né, dos artistas da Bahia, diversos artistas, com produções muito ricas. E é isso, estou aí para conversas, bate-papos, poesias, aulas, me chamem. Maravilha. Quero lhe dizer que a casa está aberta. Você quiser vir bater papo sobre dança, sobre Que massa. teatro, sobre arte, a casa é sua. Muito grata. Então, só reforçando, Festival Viva Dança, de 29 de abril a 8 de maio, Isso. @Viva Viva Dança, Dança. Instagram. E o seu, Thiago Cohen, vai ter o seu curso agora. Isso. E o seu Instagram é @Tia_Cohen. THI_COHEN. Isso mesmo. Pronto, massa. Tiago, quero lhe agradecer novamente. Muito obrigado por ter vindo aqui. E eu quero lhe dizer que dança, viva a dança, pode. Afinal, se tudo pode, arte pode. Arte pode.